O preto tricolor trouxe o seguinte, abre aspas, seria uma irresponsabilidade minha se a gente não mudasse a rota, fecha aspas. Durante a coletiva de apresentação do goleiro Léo Vieira, Cadu Santoro falou sobre a mudança no planejamento para o gol do Bahia após a lesão de Ronaldo, que é considerada grave pela direção do esquadrão. Primeiramente, bom dia a todos, pedir desculpa pelo atraso, agradecer a presença, agradecer à Nação Tricolor por acompanhar aqui a chegada do Léo. Queria fazer uma rápida fala sobre o contexto da chegada do Léo e deixar assim muito claro, a gente, desde a aposentadoria do Danilo, nós tínhamos definido que iniciaríamos o ano com o Ronaldo, com o João Paulo, e que apostaríamos num garoto da base para o desenvolvimento, que é o Vitor, que está hoje integrado ao elenco profissional. Mas, infelizmente, o Ronaldo teve uma lesão que a gente considera grave, que apesar de ser um tratamento conservador, é sempre uma recuperação longa, e faltavam apenas 5 dias para o fechamento da janela. Acho que também, se tivesse sido uma lesão muscular, uma coisa de impacto curto, provavelmente a gente não teria feito nenhum movimento, mas quando veio uma lesão grave, com 5 dias de fechamento de janela, seria irresponsabilidade da minha parte se a gente não mudasse a rota e não buscasse uma reposição. E dentro desses 5 dias foi tudo muito rápido, porque a gente teve que tomar uma decisão, alinhar, debater com comissão técnica. Então, dos nomes que a gente discutiu, o Léo sempre foi a primeira opção. Um atleta que a gente já conhece há pelo menos 3, 4 anos que a gente já vinha monitorando. Mas sabíamos que ia ser também difícil a saída, então agradecer muito o Léo, agradecer muito os agentes, o pessoal da Chapecoense, porque é difícil você tirar um atleta que vem jogando hoje num clube de Série A, mas acho que a vontade do Léo fortaleceu, sempre com muito respeito a todas as pessoas envolvidas. A gente conseguiu tratar isso e finalizar de forma rápida. Não é um tipo de movimento que a gente gosta de fazer, de ir para o último dia da janela, porque existe um risco. Nós temos um trabalho assim dos exames médicos muito burocrático, que faz parte para a gente minimizar erros e riscos. Então, não é o ideal, mas a gente tinha que movimentar nesse espaço curto de tempo. Então, mais uma vez, agradecer ao Léo, que prevaleceu a vontade dele, expôs a vontade dele de vir, e o pessoal da Chapecoense, que foi muito respeitoso na condução do processo como um todo. Então, obrigado, Léo, bem-vindo e boa sorte. Com todo respeito a você, torcedor do Bahia, que acredita nisso, eu não acredito não. Já tem uns 2 anos mínimo que a torcida do Bahia vem pedindo um goleiro e um matador, um centroavante matador, um goleador para a equipe do Bahia, mínimo. Mínimo uns 2 anos. E o Grupo City nada. Ficou aí com o Marcos Felipe, né? Trouxe o João Paulo emprestado, aí comprou o Ronaldo, que é um goleiro razoavelmente barato, né? Trouxe o Ronaldo, barato, e aí ficou aí enrolando. O Grupo City tentou, segundo as notícias, goleiro lá em Portugal, tentou o goleiro, se não me engano, do Atlético Mineiro, nomes mais badalados e mais caros do que foi o Léo Vieira. Agora, com digamos assim, a contusão, a luxação do Ronaldo, que foi considerada grave, como o Cadu falou aí na entrevista, na TV Bahia, eles tiveram que correr atrás porque faltavam pouquíssimos dias para fechar a janela. E aí contrataram aquele que tinha uma qualidade por um preço acessível, de uma equipe que talvez estivesse necessitando de uma graninha, que é a Chapecoense. Ok? Esse negócio de dizer que já estava 3 ou 4 anos de olho no atleta, por que não trouxe antes, porra? Por que não trouxe antes? Por que foi atrás de Patrick Vieira lá em Portugal? Por que foi atrás do goleiro do Atlético Mineiro? Quantos e quantos goleiros lá no Nerd Futebol, porque esse canal aqui é recente, o Nerd Bahia, né? Mas lá no Nerd Futebol, quantos e quantos vídeos do Bahia a gente falou sobre goleiros? Quantos vídeos do Bahia o Sou Mais Bahia falou? Quantos vídeos de goleiro, né? O Sou Mais Bahia falou, o Bara Bahia, o Tom Bahia, o Tricolor, todo mundo, porra, comentando sobre isso nos últimos 2 anos. Ninguém nunca ouviu falar no Léo Vieira.
Tudo bem, não vazou nomes, né? Pra mim, ó, conversa pra boi dormir do senhor Cadu Santoro. Maioria esmagadora não está satisfeita com reforços do Bahia. Aí uma reportagem do GE, que eles fizeram uma enquete no qual a torcida do Bahia não está satisfeita, os torcedores do Bahia, né, não estão satisfeitos com a janela de transferência, essa primeira janela deste ano. Veja o resultado da enquete do GE sobre contratações. E aí vocês estão vendo 90,95%, gente, quase 91%, e não estão satisfeitos com as contratações do Bahia nesta temporada até o momento. Apenas 9,05% estão satisfeitos. Quem é que vai estar satisfeito, gente? Ó, Everaldo. Trouxeram Everaldo. Quem é que vai estar satisfeito com a volta de Everaldo, gente? Aí trouxeram o Roman, que a princípio veio muito badalado, né? Roman, tal, lateral direito, aquela coisa toda, mas tá demonstrando ser aparentemente fraco, viu? Ou então não tá aguentando pressão dos grandes jogos. Não é? Não está aguentando a pressão, o estádio Fonte Nova sempre cheio ali em cima, no pé do ouvido. Tanto é que o Rogério testou o Azevedo na lateral e o Azevedo foi muito melhor do que o Roman. Tudo bem, menino jovem ainda tem tempo para madurar, não é? Depois tem aí o Alejo Vélez, que ainda não chegou, nós não sabemos. E agora o goleiro Léo Vieira, né? 91% da torcida do Bahia, pelo menos dos que votaram na enquete do Globo Esporte, não estão satisfeitos. E aí, quando eu venho aqui e faço uma crítica às contratações do Bahia, eu perco inscritos. Me xingam, me esculhambam, só porque eu não sou torcedor do Bahia. Mas tá aí, ó. O que eu falo aqui é o reflexo do que eu vejo nas redes sociais. Tá aí, ó. 90,95% da torcida do Bahia que votou no Globo Esporte não está satisfeita com o mercado da bola do Bahia desta temporada. É simples, gente. Porra, respeito o nerd. E agora a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Bahia joga daqui a pouco, do primeiro ao sexto, tá? Palmeiras em primeiro com 19 pontos, Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense, segundo, terceiro e quarto com 16, Flamengo na quinta colocação com 14 e Bahia na sexta colocação também com 14. Lembrando que o Atlético Paranaense, por exemplo, que vai jogar hoje com o Bahia, vai a 9 jogos e o Bahia vai a 8, né? O Bahia, gente, precisa vencer a equipe do Atlético Paranaense. Até porque se o Bahia vencer a equipe do Atlético Paranaense, é um jogo de 6 pontos, né? Vai passar o vice-colocado. Por enquanto, o Atlético é o segundo colocado da competição. Então, aí já é um jogo de 6 pontos, não é de 3, são de 6 pontos, tá? E aí o Bahia vai torcer por um tropeço do São Paulo e do Fluminense, porque o Flamengo só joga amanhã, na quinta-feira. O Bahia torce por um tropeço do São Paulo e Fluminense, vencendo o Atlético, pelo menos hoje. O Bahia, com um jogo a menos, vai dormir na vice-liderança. E aí estão os 3 jogos que interessam ao Bahia hoje, né? Internacional e São Paulo no Beira-Rio, jogo às 19h30. Toda a torcida do Bahia vai torcer por Colorado Gaúcho. Bahia e Atlético Paranaense às 8 horas da noite na Casa de Aposta Arenas Fonte Nova, né? O Bahia tem que ganhar esse jogo, outro resultado não é possível. E no Maracanã, Fluminense e Corinthians, aí já é um pouco mais difícil pro Corinthians, tá? O jogo é às 21h30, mas quem sabe, né? Vai que o Corinthians apronta e vence o Flusão. Portanto, se o Corinthians vencer o Fluminense e o Internacional vencer o São Paulo, o Bahia fazendo a sua parte, que é vencendo o Atlético Paranaense, todos esses 3 resultados aí são possíveis de que aconteça, claro. São possíveis, principalmente o Internacional venceu o São Paulo e o Bahia venceu o Atlético Paranaense, pode acontecer. Fluminense e Corinthians já acho mais difícil, mas vamos aguardar, não é? E aí o Bahia, com o jogo a menos, ainda dorme na vice-colocação do campeonato, atrás apenas do Palmeiras. E esse aí que vocês estão vendo é o meu amigo mexicano, torcedor do Ceará, gente. O bicho pegou um ar e eu trouxe aqui uma surpresa pra vocês. Hoje não é Marcos Guedes não, tá? Não é Albina. Hoje é o mexicano. Pra quem não conhece o mexicano, uma figura. Com vocês. Sessão Comédia. Então vamos ver aí a pegada de ar do mexicano, porque o Ceará tá só o bagaço da laranja. Quando
Floresta. Eu não queria jogar no Ceará, eu queria jogar no Fortaleza, eu queria jogar... Porque é grande, Campeonato Cearense. Agora vem ABC, vem São Bernardo. Os caras não respeitam não, filho. Os caras não respeitam não, joga pau a pau. Não joga fechado não. Aí contrata técnico que fica balançando a cabeça pra cartilha deles. Não, os contratados tá dentro do Ceará. Tá aqui pra tu, bicho. Deixa de passar pano pra esses caras aí. É porque tu veio como campeão da Série B, né? Mas é fraco. Mas também não tem peça horrorosa. Tem peça ruim. Mano, jogando nada, 3 jogos. Eles não jogaram nada. A minha irmã diz assim, aí, meu filho, o Ceará empatou, aí eu empatará. Porque tem um bocado de sanguessuga chupando as veias do torcedor de bem. As veias do torcedor de bem, cara. Chupando o sangue do torcedor premium. Chupando o sangue do torcedor que faz das tripas coração pra ir ver jogo do Ceará. E vocês acabando com o Ceará, vocês desorganizando o Ceará, cara. O que vocês estão fazendo com a torcida do Ceará, meu irmão? O que vocês estão fazendo com a gente, mano? Dando o público de 8 mil, só deu o público de 8 mil que tinha uma promoção pro sócio levar alguém de graça, era? Mano, eu digo graças a Deus que o Pedro Augusto perdeu aquele pênalti, mano. Porque tinha que ser chacota pro resto da vida, porque os caras têm as campanhas doideiras, mas não foram campeão. Eles se agarram nisso aí, mano. Porque vocês apequinaram o Ceará. Trouxendo técnico fraco, elenco fraco e a torcida se agarrando, pelo amor de Deus, mano. E assim, ó, Lucas, ó, saiu, o CEO saiu, era remunerado. Agora ele vai trazer, sabe quem? O Braz. Deixa de sair iludido, idiota! Deixa de ser iludido, que essa turma que tá aí, mano, vai trazer um Zé de Oreba pra eles mandar. Pra eles dizer assim, ó. O link do canal do Mexicano vai estar aqui, ó, na descrição deste vídeo. Vai lá, se inscreve, ajuda o Mexicano a crescer um pouco mais no YouTube. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hype aqui esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, torcida do Bahia.